Quem que é a Meire, gente? Eu recebi um perfil dela aqui para vocês acompanharem. A Meire é... deixa eu colocar aqui. Meire Reis é uma mulher negra nascida e criada na Boa Vista do São Caetano, periferia de Salvador, filha de Luiz Bastião dos Reis, carpinteiro e mestre de obras, e de Maria Madalena Alves, costureira, ambos vindos do interior da Bahia. Construiu sua trajetória a partir da educação, da organização popular e da luta por justiça social. Doutora em História Social pela UFRJ e mestra em História pela UFBA. Atua como professora da Rede Estadual de Ensino na Bahia, candidata ao cargo de vice-governadora pela chapa majoritária do PSOL. Meire destaca o quanto a força popular, a educação e a justiça social conduzem um programa que efetivamente carrega a cara da Bahia. Meire, como fazer uma candidatura puro sangue do PSOL num estado repleto de contradições como é o da Bahia? Seja muito bem-vinda, candidata. Tudo bom? Boa noite. Boa noite, Pedro. É um prazer estar conversando com você e muito feliz, certo? Enfim, é isso, Fio. É uma coisa difícil, mas dentro do PSOL nós temos permanentemente uma série de obstáculos que a gente vai superando, isso internamente e externamente, porque apesar da visibilidade que o PSOL nacionalmente tem, nós somos um partido pequeno ainda. Então, para algumas regiões você tem alguns deputados estaduais, deputados federais, vereadores. Para outras regiões nós temos um número menor. Mas o PSOL tem uma trajetória histórica desde a sua fundação de oposição à esquerda. Essa é uma coisa que a gente precisa demarcar. Nós fazemos oposição, sim, mas nós fazemos oposição à esquerda. Então, não é qualquer coisa que nos representa, e é dentro dessa linha que nós lançamos este ano uma candidatura ao governo da Bahia. Nós lançamos, desde 2006, nós lançamos candidaturas do PSOL. Na época era PSOL, PSTU, 2006. Então, a gente continuou lançando. Nós tivemos, daqui da Bahia, o nosso 2010, se não tiver nossa candidatura a presidente, nós tivemos um vice da Bahia também, que hoje é vereador aqui em Salvador, Hamilton Assis, e a gente tem, desde lá, desde a fundação do PSOL, nós sempre acreditamos que o momento das eleições é o momento da gente divulgar nossas agendas políticas, definir uma disputa social, lutar por cargos efetivos, de fato, porque a gente está no movimento social, mas é fundamental também estar em outras áreas do poder legislativo, porque no Brasil, principalmente atualmente, que a extrema-direita teve um crescimento exponencial, então as pessoas hoje não têm a menor vergonha de falar coisas que há 15 anos atrás você teria dificuldade de ouvir tão amplamente. Então, sabe, vergonha de ser racista, vergonha de ser machista, vergonha de ser misógino, não tem mais isso, né? Então as pessoas abertamente fazem. E é nesse contexto de disputa que nós lançamos a nossa pré-candidatura. Começamos o Nordeste de Amaralina, foi no dia 16 a gente começou no Nordeste. Nordeste de Amaralina é periferia de Salvador, é um bairro que hora a hora, de vez em quando, aparece na mídia com um nível de violência, com presença da polícia muito grande, e aí a gente pensa o cenário, pelo menos para Salvador, mas para outras regiões da Bahia também, você tem um cenário de violência, de presença do Estado através da polícia. Então, todas as instituições do Estado nas regiões periféricas de Salvador e da Bahia, ela tem a face da polícia. Então, educação, saúde, lazer, enfim, você tem um número bem reduzido e a polícia está lá presente. E o Nordeste de Amaralina é uma dessas regiões de Salvador que tem a presença muito forte da polícia. Então, se você tem essa presença muito forte, significa dizer que você tem um nível de violência
muito visível, certo? Eu não vou falar alto, porque a gente precisa reconfigurar o discurso sobre a violência alta, porque, enfim, você tem programas de TV na Bahia e no Brasil também que ganha audiência com o discurso de uma violência que você fabrica também. Então, você vai na polícia, você foca a imagem, principalmente se ele tiver a minha cor. E aí você tem uns discursos fabricados que a gente precisa discutir melhor. É isso. Desculpa, eu mutei por conta do barulho da rua. É o genocídio das pessoas pretas, né, Meire? Esse aqui é a tônica desse discurso. E aí eu Isso. te faço uma pergunta. Eu já vou voltar para a pauta da segurança pública, eu quero muito conversar com você a respeito disso, mas a gente recebeu aqui a Alcione e o Marcos, que enfrentaram uma violência extrema na defesa da Serra da Chapadinha, receberam acolhimento do PSOL, depois teve um encontro com o presidente Lula, mas foi primeiramente pelo PSOL. E como é que a gente faz, como é que a gente deixa uma das maiores reservas aquíferas do Estado brasileiro sofrer uma violência tamanha de mineradoras, sendo que, Meire, eu entendo, o PSOL na Bahia está fazendo uma oposição à esquerda, num Estado supostamente governado por progressistas. Como é que a gente deixou isso acontecer? É isso. Então a gente. Aí você faz uma questão que tem, como diz as cebolas da vida, tem ó, Aham. camadas e camadas. Então a gente pode pensar no seguinte: E, primeiro, e nada mais do que a vida do que a gente descascar a cebola, né? Que é o que a gente vai faz. isso, Vambora. Vambora. exatamente. Então você tem uma situação pontual. Qual é a questão pontual? Uma extrema. Você tem Uhum. uma escolha política tradicional dos governos petistas, que assim, tem várias coisas. Tem a questão do desenvolvimentismo, então você tem uma sociedade brasileira cada vez mais agronegócio, efetivamente. Reduziu-se vários campos da industrialização no Brasil. Então, você tem várias coisas que a gente precisa apontar. Mas, especialmente, você tem um problema cada vez mais sério com a mineração. Uhum. Então, por um lado, você diz o seguinte: a gente precisa de espaços de mineração, porque significa extração, e se você tem no país os espaços de beneficiamento desse tipo de mineração, e mineração de todos os tipos, certo? A água é um mineral. Então, a Sim. gente tem uma diversidade no território brasileiro de mineração. Não são apenas os minérios raros, que na Bahia também tem. Não é apenas isso. Mas você tem uma diversidade muito grande. Ponto. Então, você tem isso. E o território da Bahia é um território grande que você vai encontrar. A Chapadinha, ou seja, um espaço em que, se de forma ideal, é o espaço, literalmente, em que as necessidades de água para Salvador tem quase 3 milhões de habitantes, tem 2 milhões e 700, já teve quase 3 milhões, tem uma redução populacional, precisa dessa água. Nós sobrevivemos dessa água, entre outras. O que significa dizer que o Estado ele termina fazendo uma preferencial. Lembra daquela história preferencial? Faço uma opção preferencial por. Então, nos anos 70, nos anos 80, a igreja fazia uma opção preferencial pelos pobres. O Estado brasileiro, a forma como ele se configura, e aqui na Bahia, você termina fazendo uma opção política preferencial por determinados grupos econômicos. A justificativa é que você aumenta o PIB, é que você vai ter mais dinheiro de investimento, e, portanto, é melhor você segurar as mineradoras, aquelas que se interessam por determinadas coisas, a despeito do meio ambiente, das pessoas, das comunidades ribeirinhas, dos movimentos, dos grupos quilombolas, dos grupos indígenas, de todos que vivem naquele espaço. Então, você abre possibilidade para uma mineração que é predatória,
Não é uma mineração em que você estabelece regras e essas regras são respeitadas. Não é. Então, é uma mineração em que você vai utilizar todos os mecanismos de violência que a gente conhece, desde aqueles oficiais. Então, eu aciono a polícia, o Estado, para resolver determinados conflitos, mesmo que tenha sido produzido por. Você usa os mecanismos oficiais e você usa uma coisa que a gente vai começar a falar Uhum. como, sabe o cangaço? Uhum. Mais lá dos anos 60, dos anos 30, dos anos 20, do século XIX, você vai usar uma série de pessoas que não, não deve obediência à formalidade, à institucionalidade. Então, você vai ter uma série de grupos que vai fazer absolutamente tudo que se fazia no início do século XX para Uhum. ameaçar as pessoas. Quando a ameaça não resolve, você atingir bens públicos e bens privados. Você queima, você vai poluir, você vem com o drone e mata a plantação porque você vai distribuir produtos químicos, ou seja, você vai usar uma metodologia que é a Uhum. metodologia do cinema, sabe? Que você Aham. encontra dos filmes da Guerra Fria. Pois é. Então você começa a utilizar isso e você tem isso no interior do Brasil, no interior da Bahia. Então, você vai utilizar os mecanismos oficiais para reduzir a inserção dos movimentos sociais, da presença questionadora dessas populações, e quando isso não surte o efeito desejado no tempo desejado, você vai usar grupos que vai utilizar da violência. E aí tem uma discussão que a gente precisa trazer, como essa violência ela é utilizada para reduzir o potencial questionador. Porque frente a uma pessoa armada, eu que não tenho arma nenhuma, eu vou recuar. Porque ou eu recuo, ou eu serei assassinada. Serei mais uma das dezenas de pessoas ambientalistas, não só ambientalistas, mas do movimento social, que foram Uhum. assassinadas porque lutam contra uma determinada pauta que não é interessante para os grupos economicamente vigentes no Estado ou no Brasil. Porque isso Uhum. diz respeito à Bahia, mas não diz respeito só à Bahia. Sim. Então, a gente vivencia isso com a Chapadinha. Então, quando você tem um nível de agressão que aqui na Bahia, Hilton Coelho, que é o nosso deputado estadual pelo PSOL, acolheu efetivamente, porque, enfim, a pauta ambiental é uma pauta que, ela não é discursiva, não é só discursiva, ela é fundamental à nossa existência. Se você quebra uma série de elementos do nosso ambiente, somos nós que vamos sofrer efetivamente. Alguns mais rapidamente e outros num processo mais lento, mas todos nós iremos sofrer. O problema é que, para alguns, você lucra agora, imediatamente. Então, não vale a pena. Se ele vai ter um problema daqui a uns 4 ou 5 anos, ele vai pensar aquilo que você pensa, eu posso estar morto lá, então não me interessa quem é que vai continuar sobrevivendo. E é disso que nós temos. Né? Então você tem uma série de interesses, no caso esse da mineração, Uhum. e o espaço do aquífero, que é fundamental para a Bahia, para o Brasil, né, gente? Uhum. Uma pergunta, nesse contexto todo que você falou de perseguição e de repressão dos movimentos populares, o governo Jerônimo vem de Jacques Wagner e vem de Rui Costa, e com Sim. a política de segurança pública que emula o que há de pior nos governos de direita. É uma grande decepção para o campo progressista essa ascensão na Bahia? Claro que é, certo? Quando você pensa no histórico do PT, especialmente, certo? Do Partido dos Trabalhadores, o que é que ele foi nos anos 80, o nível de participação, de mobilização social, a forma como a gente consegue fazer intervenções importantes para
para a Constituição Cidadã de 88, quando você pensa a trajetória histórica do que foi o PT e dos grupos que são anteriores ao PT e que foram fundamentais na luta contra a ditadura militar, quando você tem essa perspectiva histórica, aí você diz assim, aconteceu alguma coisa e é um problema para a gente, certo? Porque você ascende aos governos e, com o discurso da governabilidade, você termina se afastando dos movimentos sociais, você se aproxima das elites brasileiras, dos grupos de poder efetivo, e você vai precisar, você acredita que para governar a nação eu preciso estar aliado a esses grupos. E é dentro dessa perspectiva que eu preciso fazer concessões. Oi gente, eu sou a Sara Miranda do Folha TV. Eu tô aqui para agradecer sua presença no nosso canal e pedir para você continuar apoiando o nosso jornalismo progressista independente, que precisa muito da sua ajuda. A primeira coisa, se você não está inscrito no nosso canal, já faz isso agora e receba as notificações das nossas lives. Além disso, você pode acompanhar toda a nossa programação durante a semana. Também tem outras formas de você continuar nos apoiando financeiramente. Uma delas é pelo Pix, folhademocrata@gmail.com. Também temos o apoia-se/Folha TV, onde você faz contribuições mensais e recorrentes e nos ajuda muito. Além disso, você pode se tornar membro do nosso canal. Clica lá no YouTube em tornar-se membro, veja qual é o pacote que melhor cabe no seu bolso e fique mais pertinho da gente, inclusive em grupo de WhatsApp com toda a nossa equipe com quem você pode interagir. Apoiar um canal progressista também é uma forma de militância. Então fica aqui com a gente, apoia o Folha TV, eu te vejo nas próximas lives. Beijo, até mais!